Esse cara vem pra ser titular mesmo ou não, hein, dinâmicos e dinâmicas? A pergunta vai ser respondida por Adson Piedade aí. Tá rindo, mas que vai responder é ele, viu? Será que vem pra ser titular o Diego Tarzia? Alô, Piedade, vamos que vamos, seu Piedade. Matos é um jogador que vem de uma liga do mesmo nível da brasileira ali, bem parelho, bem próximo, um nível de investimento um pouco mais baixo, mais intensidade, pouco espaço de jogar. Então veja que muda tudo na análise, né? O cara pode não estar performando no altíssimo nível, mas é também porque a liga não deixa, a liga é muito forte. Se tivesse performando na liga argentina no nível altíssimo, ele estaria já no primeiro mundo do futebol, né? Na Premier League, por aí. Então, se o Vitória conseguiu trazer, trata-se de um jogador que era titular no Independente e vamos para análise para saber se eu traria ou não, Matos. Vamos nessa, Adson Piedade. Eu vou trazer as informações dele ao final, Adson, mas eu já queria que você iniciasse a análise do jogador, já de bate-pronto, pra galera conhecer, né, quem é o Diego Tarzia, e aí, após sua análise, a gente vem com todas as informações dele, a idade, como é que ele foi adquirido e tudo. Mas vamos iniciar já de bate-pronto com a sua análise, Adson. Vamos sim, Matos. O Tazia é um meio atacante que mostra polivalência, tá? Para atuar em algumas posições e funções. Nosso querido Assunção pegou esses pormenores aí do vídeo, tá? No clube argentino jogava pelo lado esquerdo, na segunda linha, mas suas movimentações e características deixa entender, a gente que analista, né? Que ele pode atuar como um lateral esquerdo, fazendo a função de lateral, como um lateral fazendo a função de ala, tá? Um terceiro homem no meio ali, o meio campo em V, ali pelo lado esquerdo, ali no tripé, e como ele faz também um beirada pela esquerda. Um atleta ágil, tá? E bem móvel, de tomada de decisão rápida, que é importante porque você está jogando em alto nível, porque o campo é muito apertado, a marcação você sente logo 3, 4 em cima, os blocos de marcação ali bem difíceis, tá? Mas com alguns aspectos de jogo que ainda carece de lapidação, tá? O futebol argentino é bem próximo em intensidade da Série A do brasileiro. Isso nos dá a tranquilidade na análise, porque o atleta é acostumado a grandes jogos, e camisa, né? Não vai sentir, né? Não deve sentir no Vitória a questão camisa, peso. Que dentre vários aspectos de adaptação, quando você sai de um país para o outro, esses ele não vai sofrer, o nosso querido Tarzan Matos. Aí eu lhe pergunto, Adson, o torcedor quer saber também, claro, né? Quais são as principais características do jogador? O que é que você percebeu dele? Bom, dentre várias, né? Foi bom você fazer essa pergunta, Matos, porque as principais características que eu identifiquei, não quer dizer que sejam só essas. Para mim, as principais características dele é domínio de bola, um domínio acima da média, a bola vem quadrada, ele arredonda, isso é importante, tá? Cruzamentos, né? Tem uma boa batida de cruzamentos. E a movimentação dele, achei também uma característica muito forte no jogador. Certo. Depois que a gente finalizar essa situação aqui, eu vou comentar com o torcedor que está assistindo como é que a gente chega nesses vídeos. Mas antes, eu quero tirar algumas dúvidas com o Adson. Principais características você já falou, Adson, mas qual é, que é a especialidade do jogador, do Diego Tarzia? Bom, em especialidades, eu destaco duas questões. A primeira são passes, a segunda, chutes, mas ambos de primeira, né? Que é chamada jogar primeiro toque, né? É uma nomenclatura nova na análise aí. É um cara que sabe fazer tabelas rápidas de primeira e chutes de primeira. Aqui eu não estou colocando a precisão do chute. Estou colocando que a especialidade dele é passar de primeira, tocar, passar de primeira e chutar de primeira. Essa bola, quando vem, que sobra, que chega, ele bate. E como é que é ele? Porque assim, você falou sobre ele atuar como ala, possivelmente e tal. Como é que é ele na fase ofensiva, né? Como é que é o Diego Tarzia quando o time tem a bola? Bom, quando o time tem a bola e o Tarzia também, né? Ele tem um repertório razoável de drible. Não é aquele cara driblador, liso, mas tem um repertório razoável ali. Às vezes, é como eu chamo, né? Como eu digo, é a liga. Ele pode estar na liga chinesa, por exemplo, e esse repertório dele razoável de drible na liga chinesa ser acima da média, acentuado. Como a liga de alto nível, repertório razoável de drible, boa sustentação, gostei, e bons fundamentos de domínio e controle de bola, tá?
que são coisas assim, um pouco diferentes da mudança de direção do drible. Sabe jogar com passes de primeira, que a gente já destacou lá em cima também, tem uma movimentação nos espaços bem interessante. Além disso, é um atleta que arrisca bastante chute de fora da área, mas que carece de uma melhor definição ali da melhor batida e precisão. É um cara ainda buscando essa evolução. Utiliza a perna direita também, porém descalibrada a perna direita, que às vezes o canhoto ele tem dificuldade ali na perna direita, ele até utiliza, mas está descalibrado ali. Tem um fundamento aprimorado de cruzamento na frente da zaga, seja a bola rasteira ou a bola alta, né? Típico de lateral esquerdo. Quem não lembra aí do nosso querido Marcelo Cordeiro, tinha um cruzamento na frente da zaga ali que deixava o centroavante praticamente ele e o País da Maravilha para jogar para dentro, tá? Função que o atleta pode desempenhar, que é essa de lateral esquerdo também, ao meu ver, pelas características e o perfil que ele mostrou aí nesse material. Além disso, é um jogador que esconde bem a bola, né? Um cara que esconde a bola, que protege a bola em alto nível nessa valência, porque a liga fecha 2, 3 ali, ele consegue esconder a bola. Gostei dessa característica do jogador Tazia. Chega pouco na área para finalizar ali de cabeça, apesar de ter potência, né, física e boa impulsão, mas é um cara que, para a jogada de fechamento de cabeça, ele não trabalha tanto. Assim, não chega tanto ali na grande área, Matos. Meu querido Adson Piedade, a gente quer saber também como é que é o Diego Tarzia sem a bola, né? Na fase defensiva, ali quando o Vitória tá defendendo. Aliás, antes de você responder, eu peço para quem tá do outro lado para deixar a curtida aqui nessa vídeo. 2.000 likes é nosso pedido, então vai curtindo, não esquece não. Deixa para depois não. Curte agora aí. Hein, Adson, como é que é o Diego Tarzia sem a bola? Bom, para ele poder, né, fazer aquelas funções que eu falei lá em cima, é porque também a fase defensiva dele é equilibrada. Então não é um cara que larga na fase defensiva. Então, como ele é equilibrado, ele pode fazer funções defensivas do time. Então, vamos lá, né? Ele marca bem por zona e conhece sobre o fundamento de antecipação, né? De antecipar para sair com a bola, né? E é um jogador também que compete muito na marcação, típico do argentino, muito brigador, Matos. É um cara brigador pelo lado ali, não vem de fácil ali os duelos. Ele, por mais que às vezes o cara pode ser mais forte que ele briga, ele luta, o cara raçudo que a gente chama aqui na Bahia. Ainda bem, Adson. E isso é um cara raçudo, um cara que compete bastante. Ele pode não ir bem num jogo ou outro, mas ele compete muito. Isso é importante aqui para a Série A. Ele tira o espaço constantemente do portador da bola, né? Os caras não têm vida fácil. Ele está sempre ali levando problema para os caras pensar, chegando, tá? E vence muitos duelos defensivos. Então, é claro que todo jogador tem aquele ponto a melhorar, né? Aquele ponto ali que aí chamam de pontos fracos, mas a gente gosta de utilizar o termo a melhorar. O cara tem 22 anos, eu imagino que tem muitas coisas a melhorar ainda, mas o que foi que você percebeu, o ponto assim principal que ele precisa melhorar, Adson? É a questão da finalização, né? Porque o cara só estoura na carreira quando começa a fazer gol, né? Então ele precisa melhorar a finalização, ele arrisca, isso já é muito importante, que ele tem coragem para estar arriscando, e aí agora lapidar essa finalização para ele galgar voos maiores na carreira. Beleza, então é a finalização, Adson Piedade. Agora, trazendo algumas informações do jogador, do Diego Tarzia, né? Antes das considerações finais, claro. O Diego Tarzia tem 22 anos, é argentino de Buenos Aires, 1,74 m. Vocês perceberam que ele joga mais pelo lado esquerdo, né? Canhoto. Atua ali como atacante, pode fazer a função de ala também, principalmente nessa formação que nós estamos aí, né? A chamada plataforma. Só jogou pelo Independiente, tá? Só jogou pelo Independiente agora que vai sair da Argentina. O Diego Tarzia fez 18 partidas, sendo 15 como titular na apertura do ano passado. Não marcou nenhum gol e deu uma assistência. No clausura, ele também não marcou gol nem de assistência em 11 jogos, sendo titular em 2. Olha lá, povoa mais pelo ataque, né? O Diego Tarzia no mapa de calor dele. E também, como a gente já falou, joga como meia esquerda, como ponta esquerda, podendo até fazer a função ali do beirada. Seu Piedade, antes das considerações finais, a nota para a contratação do jogador que chega com o Vitória pagando $200 mil por comprar 5% dos direitos econômicos dele.
E tem a opção de compra também, que na verdade chamaram de obrigação, mas é quase que uma opção, né? Porque se o Vitória não pagar, ele retorna independente. Então é uma opção, pô, não é obrigação. E aí, o que é que você achou da contratação, a nota para a contratação, Adson? Anderson é um atleta em potencial, né? Que vem de um clube grande, acostumado a clássicos. Eu vi vários jogos dele aqui no material, em clássicos grandes, gigantes. O Vitória tem saído desse mercado aqui do Brasil. O torcedor pedia muito isso, então tá aí, né? Uma contratação de 22 anos, argentino, um cara que vem gringo, o torcedor já gosta do gringo, né? Então eu dou nota 7 para essa contratação. O Vitória está se mexendo aí, tentando acertar em outros mercados. Nota 7 para a contratação e pelos números e como foi feita a costura, eu traria sim. Lembrando que, como eu vou bater nessa tecla sempre, se o negócio der errado aí com ele, com o Lucas Silva, ainda assim a gente tem o Mateuzinho ou o Eric para colocar na esquerda, uma vez que eu tenho quase certeza que o Marinho vai assumir aquele lado direito do time ali, Matos. Esse é o Adson Piedade. E você, Piedade, dê suas considerações finais aí, mas não vai embora agora do vídeo não, pessoal. Se você é novo aqui no canal, aperte aí em inscrever-se, se inscreva agora aqui no canal. Agora que vem a melhor parte, né? A melhor parte é agora, pô, são as considerações finais do Adson. Porque a gente deixa algumas coisas para trazer aqui para vocês entender depois por que da análise, né? Então veja que a dificuldade da liga e o jogo bem pegado, intenso e sem espaço pode nos passar que o atleta tem dificuldade em driblar, por exemplo, como eu vi, tá? Por outro lado, mesmo nesse nível, se o Tarzan jogasse uma liga chinesa, por exemplo, que a gente já pegou aqui vários jogadores da liga para analisar, não foi, Matos? Então, exato. Um jogador desse na liga chinesa, por exemplo, ele deita, velho. Ele deita nesse fundamento aí. Deita. Porque o nível da liga é muito aquém, entendeu? Então, já o argentino, que o nível é alto, alguma dificuldade, tá? Mas por ser polivalente, jovem, liga difícil de performar, eu vejo com bons olhos essa contratação. Ainda é um atleta em formação, é claro, mas a liga tem um nível de marcação muito alto, tá? E pouco espaço. Daí também vem a questão de que não consegue dar sequência a alguns lances. Se alguém pegar aí alguns lances isolados dele, que ele perde muito a bola, tal, é por conta que a dificuldade não é fácil. É igual o Aito. O Aito perde muita bola porque o nível do jogo é um nível alto, tá? Então, vejo ele como um atleta que sabe mais fazer assistências do que finalizar jogadas. Então, o Vitória também precisa desse tipo de jogador, brigador, que não deixa ali o lado, o atacante do lado dele passar, um cara que está sempre ali pegando, botando o pé na bola, na beirada. O Vitória precisa desse tipo de jogador, porque o Mateuzinho não é esse jogador, o Marinho até um pouco mais, mesmo com idade, o Aito também não, o Eric também não. Show de bola então, Adson Piedade. Peço a você o nosso muito obrigado por estar conosco até esse momento. Não esquece de deixar a sua curtida, se não é inscrito, se inscreva. E se curtiu o nosso conteúdo, compartilha nos grupos do Vitória que você participa aí, para que mais pessoas conheçam o jogador Diego Tarzia, atacante pela esquerda aí que o Vitória traz. Valeu? A todos um forte abraço. Valeu, Adson Piedade. Até a próxima aí, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, torcedor.